Estamos começando mais um Aceita Que Dói Menos e com a chuva de e-mails que chegou pra gente falando nisso, ó, vai estar aqui embaixo, aceita que dói menos na lata @gmail.com. Manda sua história que a gente vai falar aqui. A gente escolheu hoje o tema de casais homossexuais, que é um dos dois tem filho, e aí como é essa relação? Como é essa relação? Falar, não falar, ser só amigas, ser só amigos na frente dos filhos, beija, não beija. E aí quando você resolve isso dentro de casa e na escola? A criança chega lá e fala, minhas duas mães, como que vai ser tratado isso? Continuo aqui com o Dr. Alcides Miguel. Doutor, muito obrigado por o senhor estar aqui ajudando a gente, ter uma opinião mais centrada, porque a minha vocês sabem, né? Inclusive, falando desse tema, eu mesmo tenho uma história, doutor. Vou contar pra você que tá aí assistindo. Teve uma situação que aconteceu comigo, que eu tava arrumando arrumei uma namoradinha, aquelas picadinhas de sempre, tá? E aí ela chegou perto de casa, ela chegou em casa de táxi, e ela tava com o filhinho dela. Quando ele desceu do carro, simplesmente ele olhou pra mim, eu nunca tinha visto a criança na minha vida. Simplesmente ele olhou pra mim, veio de bracinho aberto, acho que ele tinha uns 2, 3 anos. Papai! Veio correndo pro meu colo, doutor. O que eu faço numa situação dessa? Eu fiquei em choque, claro. Olhei pra cara dela, tipo, você mandou ele me chamar de papai? Não... Você fica sem saber qual a situação, né? E, lógico, foi muita... Dei atenção pra criança, falei, ai, que bonitinho, tá? Vamos sair pra jantar, vamos passear. Mas eu fiquei num constrangimento, assim... Sem palavras pra criança. O que fazer nessa hora, doutor? Agir naturalmente. Mas eu fiquei em choque na hora. Como se a criança tá agindo, mas você fica, papai? Tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa mulher mandou ele me chamar de papai. Sim, mas não necessariamente a criança está remetendo um pai, né? Ela está dizendo, papai... É porque ele viu uma imagem masculina. Ele viu uma imagem masculina. Os amigos, por exemplo, minhas amigas que têm filho, olham pra mim e me chamam de tio. Falou tio, porque eles não têm na mente, né? O problema das crianças, em princípio, está na mente dos adultos. A maneira como os adultos reagirem, a maneira como eles mandarem uma mensagem subliminar ou direta para as crianças, na sua frente ou às suas costas, assim as crianças vão reagir. Na hora do susto, você começa a pensar como é que você está construindo a sua identidade. Então, principalmente depois que eu fiz a minha operação, é tio. Não tem um tempo ruim com a criançada. É tio. A única pergunta que surgiu do meu sobrinho, que é por parte da Andressa, foi: mas ô mãe, por que o tio Tami tem o nome de menina? Ela falou, acho que o pai e a mãe dela quis assim. À medida em que as crianças forem crescendo e forem entendendo melhor as questões que estão acontecendo, elas também vão se posicionando. E talvez elas tenham uma posição até muito boa, porque eles têm uma relação afetiva com você. Chega algum momento que a gente explica isso ou não? Para criança? Ou vai no automático? Não, nada no automático, é gradual. A própria criança demanda algum entendimento progressivo. Beleza. É muito importante as pessoas não ficarem nervosas e quererem dar para a criança um mundo arrumado. E, eventualmente, ela pergunta alguma coisa, ou ela coloca alguma coisa. Então, você dá o mínimo razoável de resposta para que a criança fique tranquila. Entendi. E deixa ela ir construindo a compreensão dela progressivamente. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Vamos para a ligação de hoje. Alô? Alô? Com quem eu falo? Luciana. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem? Você fala de onde, Luciana? São Paulo. Diga aí, Luciana, conta a sua história pra gente. Tô aqui com o Dr. Miguel e divide essa história aqui com a gente pra gente discutir sobre o seu assunto. Na verdade, a minha história é sobre relacionamento com filhos. Diga aí. Enfim, eu tive um relacionamento com uma pessoa que tinha gêmeos. Puta Então, e aí é meio complicado isso de você se relacionar com
com as crianças, você não sabe muito bem como lidar com isso, como que as crianças vão ver esse relacionamento, o que você pode, como você se comportar em frente às crianças. Entendi. Luciana, como, assim, quantos anos eles tinham? 4 anos. 4 anos? Mas, doutor, já tem entendimento, assim, com 4 anos de, tipo, o que tá acontecendo? Ela tem um entendimento afetivo. As crianças têm que ser tratadas com respeito, consideração, atenção, afeto. Entendi. Repara, não se deve transferir as nossas questões para as crianças, né? Deixar que as crianças percebam o que está acontecendo. Pra elas é meio que automático, né? Não tá acontecendo nada demais, na verdade, Se as pessoas forem tratadas com respeito, com consideração, com afeto, com entendimento, elas estão dentro de um registro humano muito bom. Ô, Luciana, como que era, assim, a sua vida com as crianças e com a sua namorada, ex-namorada, não sei Ex-namorado. como que era, assim, o dia a dia de vocês? Vocês se beijavam na frente deles? Me conta um pouco. Não tinha troca de carinhos na frente das crianças. Mas isso era uma imposição da sua ex ou vocês entraram num acordo? Não, nós tentamos uma coisa, de não fazer nada em frente às crianças. O máximo pegar da mão, é isso. Entendi. Vocês ficaram quanto tempo juntos, Luciana? Há 1 ano. E em 1 ano, como que essa criança era tratada, assim, em relação a vocês? Vocês eram só amigas? Como que era apresentado para a criança isso? Era normal, as crianças passeávamos juntos, dormíamos na cama os 4 juntos, como era um casal de gêmeos. Mas aí, e intimidade? Um relacionamento normal, assim. Mas, peraí, só um pouquinho, doutor, e a intimidade do casal? Não tem necessidade? Eu não sei o que ela está chamando de dormir na mesma cama, os 4, né? Casais de qualquer tipo, as crianças devem dormir na própria cama. Na própria cama, é. Isso desde sempre. Uhum. Desde sempre as crianças devem ser habituadas a dormir na própria cama. Uhum. Eventualmente, uma criança ou outra precisa do apoio momentâneo, né, dos pais para que ela fique mais tranquila e dirigida de novo para a própria cama. Eu tive um fim de relacionamento, Luciana, até se você estiver me ouvindo, eu tive um fim de relacionamento por essa questão, da criança ser acostumada a dormir na cama. Eu tava com uma pessoa, fiquei com essa pessoa 2 anos, e nesses 2 anos, enquanto a gente namorou, cada um na sua casa, ok, a gente saía, ela dormia na minha casa, quando eu dormia na casa dela, ok, da criança estar junto, mas a gente dormia fora. Mas quando a gente resolveu ter uma relação de morar junto na mesma casa, eu não tinha relação de casal. Eu dormia eu, ela e a criança o tempo inteiro, não tem Isso é como. ruim, E a minha relação acabou por conta disso. porque há alguma questão, não importa, repara, não importa a orientação erótica das pessoas. Se as crianças estão o tempo inteiro na cama, tem alguma questão, algum problema ali. A criança tem que estar no lugar dela. E também uma outra coisa, isso é uma questão de opinião, mas na minha opinião, a parte erótica do relacionamento do casal não deve nunca ser exposta à criança. Não, mas assim, só o fato de dormir na mesma cama é uma situação erótica, não? Não. Não, né? Repara, Sim. o encontro deve se lidar naturalmente com essas coisas. Naturalmente, com o erotismo, naturalmente. Quer dizer, não há nenhum problema com o carinho, com o afeto. Mas a criança, à medida que cresce, ela tem que desconfiar que tem uma diferença naquela relação afetiva dos pais. Não importa o sexo, compreende? Entendi. Homem, mulher, 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 homem, mas a criança olha e diz assim, eu sou amada, eu sou querida, eu sou protegida, mas tem uma diferença ali que eu não identifico qual é. E à medida que isso acontece, ela vai construindo um entendimento do que seja a relação afetiva de amigo, de parente e tal, e que existe um outro tipo de relação afetiva. Mas isso é gradual, isso vai acontecendo gradualmente. Uma questão que às vezes aparece é que as pessoas querem colocar coisas muito complexas de cara, muito imediatamente para as crianças. E não, é preciso dar às crianças tempo para elas serem crianças e irem desenvolvendo a construção
natural, natural entre aspas, né? Mas normal do crescimento, do entendimento do que está acontecendo. Ô, Luciana, Oi? você ainda tem contato com as crianças? Porque você falou que é ex, né? Você ainda tem contato com as crianças? Então, essa parte eu acho que é mais complicada. Quando você termina, você já pega algo que não é seu, né? Isso é complicado, já aconteceu comigo também. Então, quando terminou, eu fiquei um bom tempo sem ver. Agora eu virei madrinha de um deles e eu tenho acesso total. Agora tudo certo. Que bacana, mas pelo menos restou o carinho e o respeito, né? Dessa relação. E em relação à criança, que também não tem nada a ver com isso, né, doutora? Não. Acabou a relação, mas não acabou a criança, né? Não, acabou e a relação está dentro do quadro usual. Quer dizer, um casal se separa, acredito que de repente as crianças sabiam quem era o pai, né, qual era o contexto, respeitam aquela outra pessoa que está na relação, Que hoje enxerga até como madrinha. que agora que tem chega amor do como mesmo madrinha, está se constituindo uma outra forma de família, dentro do respeito, do afeto, da consideração, do entendimento tudo aquilo que você e principalmente do tempo da criança. A criança tem o tempo dela de ir entendendo as questões. Aconteceu até uma situação comigo que eu vou perguntar pra você se chegou a acontecer com você também, Luciana. Aconteceu comigo numa situação que eu tinha também uma ex que tinha 2 filhos e também ela falou que ela não gostaria de assumir, assim, explicitamente, que a gente se beijasse na frente das crianças. E aí eu perguntei pra ela, tá, e aí vamos dizer que a gente fique o resto da vida juntos, como que a gente vai fazer, né? A gente vai viver escondido, as crianças vão crescer, talvez vão perguntar. Ela falou, eu quero que a nossa relação seja baseada no amor. Eu quero que os meus filhos entendam que nós vamos ter amor um pelo outro. E não vai ter que... eu não vou precisar explicar, olha, namoro, sou casada. As crianças vão crescer nesse ambiente de amor e ver que existe amor entre essas duas pessoas. Então vai ser automático que quando elas ficarem maiores, elas vão entender. Gradualmente elas vão colocar questões, porque repara, as crianças não existem sozinhas, como não existem só com o casal. Elas existem também no colégio, elas existem também na rua, elas existem também na sociedade. Então elas vão ter referências. Elas vão ter referências pela televisão, elas vão ter referências pelo computador. No tempo delas, elas vão colocar algumas questões. O ponto importante, que eu acho importante para todo adulto, não importa a orientação erótica, é não precipitar as coisas para as crianças. A criança colocou alguma coisa, você dá aquela A explicação pra informação ela ficar mínima confortável. necessária para ela ficar confortável. Ela vai crescer mais um pouco, vai ter alguma outra remessa, você coloca de novo. Uma coisa muito importante é claro que as crianças estão crescendo, estão entrando na sociedade. Logo, a tendência é elas lerem, à medida que vão crescendo, crianças, adolescentes, o pior da cultura. As posições mais escabrosas e ruins. Porque ouvem e sentem o lado ruim da coisa. Isso sim, quando a criança trouxer alguma coisa assim, é preciso que seja orientada que não é nada daquilo. Que não existe aquele lado tão sombrio de tudo aquilo. E mostrar para a criança o outro lado, que é o lado do amor. Exatamente. Eu vou trocar para você, para ficar bem claro. Um menino criado só com a mãe, o pai presente, mas ausente, porque nunca foram casados. Então, o que acontece? Quando esse menino chega aos 12 anos, a mãe arranja um companheiro. A partir desse momento, ele entende que a mãe é uma vagabunda. Sério? O pensamento é esse? Ele entendeu, essa criança entendeu. Ah, entendi. Repara, é caso a caso. O que eu estou entendi. mostrando é como que a criança lê. Aham. Aí a mãe tem que fazer um trabalho, e o pai também, para que ele compreenda que ela tem direito de ter um companheiro. Namorar novamente, ser Namorar feliz novamente, ser feliz novamente. Então isso não depende de orientação erótica. Entendi. É uma questão de entendimento dos pais e de quem for o responsável. Entendi. O que eu percebo é que parece que a gente se preocupa muito no que falar, no que levar para a criança. E na verdade não tem que levar nada. Você espera ele te questionar e aí... E gradualmente vai ajudando a criança a ter um bom entendimento da cultura. Tá bom.
Luciana, muito obrigado pela sua história aí. Com certeza a gente vai ajudar muita gente que passa ou que já passou por essa situação. E brigadão por você dividir com a gente, tá? Imagina, obrigada pela participação. Brigadão, Luciana. Um beijo. Sim, tchau. E ficamos por aqui. Toda quarta-feira, às 22 horas, você assiste o Aceita Que Dói Menos. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. E acompanha a gente aí.